estão olhando para lá, pois da mesma forma como ele está indo, ele voltará. E é bem verdade, meus irmãos, que Atos dos Apóstolos é um texto, é um livro que ele ainda não terminou. Ou seja, você faz parte dos Atos dos Apóstolos. Se você já estava dando glória a Deus, fazer parte de uma comissão, fazer parte de uma missão, de levar a palavra, de levar o Evangelho do Senhor, meus irmãos, não é para todas as pessoas, é para poucos, e você é um privilegiado nessa noite, assim como Saulo de Tarso, meus irmãos, começando a sua trajetória. Você vai observar no capítulo de número 7, Saulo de Tarso, ali vendo com seus próprios olhos o primeiro mártir da igreja, conhecido como Estevão, ele sendo apedrejado. Depois, meus irmãos, de estar cheio do Espírito Santo, está debatendo ali no sinédrio com aqueles homens fariseus, e a Bíblia enfatiza, o doutor Lucas vai enfatizar que todos olhavam para Estevão e não tinham como competir com ele, porque o Espírito Santo dominava a vida daquele homem. Aleluia. E Estevão, meus irmãos, ele agora é levado para fora do sinédrio, julgado em praça pública, e automaticamente agora ele está sendo apedrejado. Estevão agora, meus irmãos, está passando por um momento da sua vida em que agora está sendo apedrejado e este é levado à morte. Estevão, meus irmãos, agora sofrendo por amor ao Evangelho, ao pregar o Antigo Testamento, a falar sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. Mas agora Estevão, meus irmãos, mesmo sendo apedrejado, mesmo sofrendo angústia, mesmo sofrendo perdas, a Bíblia vai relatar que ele olha para os céus, e ele vê os céus abertos, e ele vê o próprio Jesus de pé, recebendo Estevão. Venha para cá, Estevão, aqui é o seu lugar, Estevão. Glória a Deus. E Estevão, meus irmãos, seguindo exatamente aquilo que Cristo ensinou, ele vai dizer: Senhor, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que fazem. Prosseguindo, meus irmãos, na história de Paulo, de Saulo, já no capítulo de número 9, nós vemos este homem agora pedindo cartas, meus irmãos, para perseguir a igreja. E esse homem, meus irmãos, mal ele sabia que a atitude dele pedir cartas era já Deus mostrando para ele qual era a missão que Deus tinha na vida dele. Por que, pastor William? Porque agora Paulo, meus irmãos, a caminho de Damasco, com as cartas debaixo dos braços, ele tem um encontro surreal com o nosso Senhor Jesus. A Bíblia vai falar que aparece uma luz diante deste homem, e automaticamente ele cai de joelhos no chão. E eu confio e eu acredito, conjecturo, que Paulo já naquele momento aceita Jesus, porque quando ele cai de joelho, ele pergunta: és tu, Senhor? Quando eu digo és tu, Senhor, eu estou dizendo: és tu, meu dono, és tu, meu mestre, és tu, meu Deus. E agora Saulo, com as cartas debaixo do braço, agora está mudando a rota, está mudando o caminho. O porquê que agora o Senhor fala através dessas cartas? Porque agora Paulo, agora uma pessoa renovada diante de Deus, Paulo agora mudando o seu pensamento, passando por uma metanoia, agora está analisando o que ele fazia com zelo, agora ele se coloca à disposição do reino, também para com zelo fazer a obra do Senhor. Mas essas cartas têm um ponto fundamental, e tem um segredo que eu quero contar para você. É o Espírito Santo dizendo para ele: Paulo, você está pedindo cartas para perseguir a minha igreja, para perseguir a minha noiva, mas da mesma forma que você recebeu essa carta, eu vou usar você para escrever 13 cartas que vai mudar a história da igreja na humanidade, 13 epístolas que vai mudar a história da igreja na terra, porque agora você pede cartas para perseguir, mas a obra que eu tenho na sua vida. Aleluia. E dando um tema para essa mensagem, meus irmãos: culto na prisão. Talvez você tenha olhado e
culto na prisão? Como que pode ter culto na prisão? É verdade, meus irmãos. Paulo, ele fez um culto na prisão. E agora no capítulo de número 16, meus irmãos, Paulo agora ele vai, meus irmãos, a Roma, e ele encontra Timóteo, e ele já vê que Timóteo tem boas influências naquela cidade. Timóteo cresceu ali aos pés da sua mãe, da sua avó, e ali as boas notícias eram dadas a Paulo sobre a vida de Timóteo. Ele tinha aproximadamente 18 anos de idade. E Paulo coloca em seu coração diante de Deus de levar Timóteo contigo para fazer daquele homem um grande pastor, um grande missionário nesta terra. E seguindo o texto, meus irmãos, nós vamos observar que automaticamente Paulo continua a sua viagem. Paulo agora está com Silas, com Timóteo. Paulo agora segue para Troade, meus irmãos. E agora ele chega aqui mais adiante, adiantando o texto, ele chega em Filipos, aquela de Filipenses. É exatamente esse momento no capítulo de número 16 que começa a ser escrita na sua segunda viagem missionária. Paulo agora está com a incumbência de abrir a primeira igreja, e a primeira igreja que Paulo abre é em Filipos, Filipenses. Mas uma coisa me chama a atenção, missionária Suzana, é que Paulo, ali no capítulo de número 9, o Senhor fala para um homem chamado Ananias, mostra para ele, vai até a casa desse homem, chamada Rua Direita, e você vai encontrar um homem chamado Paulo, vai falar para ele que eu tenho uma grande obra na vida dele, e que ele vai sofrer por amor ao meu nome. Eu já abro parênteses aqui nessa noite. Será que estamos dispostos a sofrer por amor no nome de Jesus? Muitas das vezes recebemos uma profecia, recebemos uma palavra de Deus. Eu tenho uma obra na sua vida, eu vou te levantar para ir às nações, você vai ser pregador da minha palavra, eu vou te usar nisso, eu vou te usar naquilo. Muitas das vezes nós olhamos só as coisas boas, nós olhamos e almejamos só as melhores coisas, mas olha que bênção. Mas com Paulo e conosco é diferente, meus irmãos. No capítulo 1, versículo de número 21 de Filipenses, Paulo vai falar, meus irmãos, que é melhor viver para Cristo, porque para ele o morrer é lucro e o viver é Cristo. Por isso que eu prego nessa noite para uma igreja que tem uma mente aberta, que não vive somente das coisas dessa terra, porque já foi dito aqui nessa noite, nós estamos aguardando aquele grande dia chegar, que Jesus estará nas alturas e vai chamar o meu nome, e o seu nome vai perguntar: o que é que você tem na sua mão? O que é que você fez com a missão que eu te dei? Cadê aquele povo que está fazendo missão nessa noite? Cadê o povo que entende o que é fazer missão? Aleluia! Agora o que não dá para entender é receber esta promessa, essa profecia, e o próprio Deus falar para ele, o presbítero Dilson, dizer para ele assim: olha, Ananias, vai lá e fala para ele que eu tenho uma obra na vida dele, mas que ele vai sofrer por amor ao meu nome. Hoje nós recebemos a profecia e ela não vem com essa observação. Nós aceitamos a Jesus e nós olhamos apenas as bênçãos e as vantagens, as vitórias em que Deus pode nos oferecer. Mas, meus irmãos, Paulo nos ensina, Paulo vai falar, meus irmãos, na carta de Efésios, que as prisões dele é alegria para os outros. Quem consegue entender isso nessa noite? Você está preso para que o outro seja alegre, você está sendo chicoteado para que o outro seja feliz, você está sofrendo na prisão para que outras pessoas sejam abençoadas. Aleluia! E agora Paulo, meus irmãos, chega em Filipos. Paulo chega em Filipos com a missão de pregar o Evangelho, porque anteriormente, no seu contexto, nós vamos ver que ele tem uma visão, e antes dessa visão, o próprio Espírito Santo tinha dito para ele que ele não poderia pregar na Ásia, e ele também não poderia pregar em outra cidade. Mas Paulo, ele entendeu, e ele tinha os seus ouvidos atentos
não vou, então se o Espírito Santo não está mandando eu fazer, então eu não vou fazer, então eu vou ficar aqui. Logo em seguida ele tem uma visão de noite, e ele vê um homem da Macedônia chamando ele, pedindo socorro, atravessa para cá. E logo em seguida você vai ver no texto que Paulo entende o chamado de Deus na vida dele, e automaticamente ele pega Timóteo, ele pega Silas, vamos viajar, vamos fazer a missão do Senhor, porque eu entendi que tem alguém necessitado lá do outro lado. Ele não pensou duas vezes. Paulo agora arruma suas malas, Paulo agora chama Timóteo agora dá tchau para sua mãe, dá tchau para sua avó. Timóteo, agora vamos comigo, fica do meu lado. Timóteo, Silas, venha comigo também, Silas, porque tem uma grande obra a ser realizada através das nossas vidas, mas a glória não é nossa, a glória é do céu, a obra é de Deus. Nós estamos aqui para ser gastado na presença de Deus. Mas Timóteo, você quer ser gastado na presença do Senhor? Eu quero sim, Paulo. E você, Silas? Eu também, Paulo, porque quando eu olho para você, Paulo, eu vejo o céu, eu vejo Deus na sua vida, e eu quero servir a este Senhor. Gasta minha vida diante do teu altar. Aleluia. E agora Paulo continua a sua viagem. E agora ele chega em Filipe. A Bíblia vai falar, meus irmãos, que aquele que é de oração, não é porque está viajando que ele não vai orar. Vai por um pouco. Não é porque está passeando que você não vai orar. Não é porque você tira férias que você não vai orar. Aí eu aprendo aqui, mocidade, com Paulo, que mesmo ele estando na missão, mesmo ele estando longe da sua casa, da sua residência, mesmo longe dos seus, Paulo ele sai com Silas para procurar um lugar para orar. Você tem procurado um lugar para orar? Você tem procurado um lugar para levantar um altar diante de Deus? Sabe qual é a diferença de Ló e de Abraão? Sabe qual é a diferença de Abraão e de Ló? É que Ló, meus irmãos, para onde ele ia, a primeira coisa que ele fazia era levantar tendas. Mas Abraão não. Abraão até levantava tendas, santo, mas quando ele chegava, ele levantava um altar diante de Deus e consagrava aquele lugar e dizia: Senhor, eu quero a tua presença aqui, eu quero a tua presença aqui, não me deixe só, Senhor. Por isso Ló tomou caminhos errados, mas Abraão disse: Ló, escolhe para onde você quer, a opção é sua. O que ele estava dizendo ali? Dizendo assim: olha, toma cuidado porque eu tenho a presença, toma cuidado porque eu tenho a presença, mas escolhe você, escolhe para onde você vai. Aí Ló olha para Sodoma e Gomorra, ele vê pastos verdejantes, ele vê ali a prosperidade, e ele pega as suas coisas e vai. Mas aquele que levanta altares, aquele que levanta o altar, ele está de pé, e ele acredita naquilo que Deus está direcionando ele. Aleluia. Não era diferente com Paulo. Sandro, Paulo e Silas chegaram, e Timóteo: será que tem uma sinagoga aqui em Roma? Será que tem uma sinagoga aqui em Roma? Para que a gente possa ir lá fazer as nossas orações, como um bom judeu? O texto não vai dizer que é sinagoga, mas os estudos confirmam que eles estavam procurando uma sinagoga. Só que não tinha. Eles estavam em Roma. E a Bíblia fala que eles vão e encontram um lugar como se fosse uma praça pública à beira de um rio. E a Bíblia fala que eles começam ali a fazer as orações. Ali eles começam a fazer o culto. Ali eles começam a adorar ao Senhor. Ali eles começam a levantar o altar naquele lugar que muitas das vezes estavam adorando deuses estranhos. Ali no meio de um lugar, meus irmãos, que era devoto de deuses estranhos, Paulo e Silas começam a levantar um altar diante de uma praça, diante de pessoas que talvez nunca nem ouviram falar do Senhor, mas eles estavam firmados, porque aquele que é crente, aquele que é cristão, aonde ele chega, ele leva a palavra de Deus, aonde ele chega, ele levanta um altar, aonde ele chega, ele quer falar da palavra de Deus, porque é aquilo que está nele, é aquilo que está dentro dele, é
aquilo que move ele. Mas Paulo, meus irmãos, agora, ele nem imaginava que ele passaria por uma dificuldade de tantas na sua vida. A Bíblia vai falar, meus irmãos, em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo vai detalhar os naufrágios, Paulo vai detalhar as vezes que ele foi açoitado, Paulo vai detalhar quantas vezes ele foi perseguido, quantas vezes ele foi maltratado. Paulo em Filipenses vai dizer também: eu aprendi a viver com pouco, eu aprendi a viver com muito, eu aprendi a ter bonança, eu também aprendi a não ter nada. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, porque aonde eu chego eu levanto o altar, aonde eu chego eu chamo a presença. Posso todas as coisas. Aleluia. Muitos nesse versículo diz: então agora eu sou forte, eu posso tudo. Prédio de 10 metros de altura, eu vou me saltar nesse prédio. Eu posso, porque a Bíblia está falando que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas nem o contexto. Nem o contexto. Será que estamos dispostos a entrar numa prisão e fazer um culto? Deus. Aleluia. Quando eu estava, meus irmãos, orando ao Senhor, e o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, o Senhor falava fortemente no meu coração, e já me falou essa noite. Pessoas aqui nessa noite estão vivendo aprisionados. Pessoas aqui estão vivendo aprisionados e não estão percebendo. Estão aprisionados espiritualmente e não estão percebendo, porque não está levantando altares, porque não estão levantando o altar diante de Deus. E o Senhor me trouxe nessa noite, meus irmãos, como profeta do Senhor nessa noite, com muita humildade para falar esta palavra, dizer para você nessa noite: todas as prisões vão se quebrar, todas as amarras vão se quebrar nessa noite. Tudo aquilo que está impedindo você de caminhar, tudo aquilo que está impedindo de você prosperar espiritualmente, em nome do Senhor Jesus, caiu por terra agora, caiu por terra agora. Não tem mais amarras, não tem mais prisões que vão fazer você parar. As prisões, as algemas, os pés amarrados estão sendo quebrados agora. Culto na prisão. E agora nós vemos Paulo pregando o evangelho, levantando o altar. E a Bíblia vai falar que havia mulheres. E vinha uma mulher puxando o nome Lídia. E a Bíblia vai falar que essa mulher não foi apenas no dia, meus irmãos. Se você ler o texto, você vai entender que foi no mesmo dia. Naquele mesmo dia, aquela mulher ouviu a palavra e ela já aceitou Jesus. Foi um trabalho, meus irmãos, de alguns dias. O trabalho missionário é assim, é um trabalho de formiguinha. Um dia você planta um pouquinho, outro dia você planta mais um pouquinho. Aí vem o Espírito Santo e vem regando aquilo que você e eu estamos plantando. Aleluia. Ali com Paulo não foi diferente. Paulo e Silas e Timóteo ali muito provavelmente estavam ali adorando ao Senhor. E a Bíblia vai falar que o Senhor abriu o coração daquela mulher chamada Lídia, Sandro. E a Bíblia fala que ela se entrega ao Senhor. Aquela mulher agora era uma mulher devota ao nosso Deus. Aquela mulher agora ela teve uma mudança de atitude. Agora ela quer levar também a presença do Senhor para a sua casa. E o que me chama a atenção nesse detalhe, meus irmãos, assim como Timóteo, você vai ver no primeiro versículo que Timóteo ele tinha ali o testemunho dos seus vizinhos. Timóteo, Daniel, ele tinha o testemunho dos seus parentes. E essa mulher ela faz uma observação com Paulo: se vocês quiserem pousar na minha casa, podem ir lá essa noite, mas olha para mim e vê se realmente eu sou serva de Deus. Olha para mim e confirma se realmente eu sou serva de Deus. E se confirmar, agora você pode ir. Olha só a atitude desta mulher, uma mulher que agora foi impactada pela palavra. Agora o seu coração não está mais aquele coração de pedra, gelado. Ela não está mais preocupada com o que está acontecendo. Ela está apenas pensando na volta do Senhor. Ela não está preocupada quem está governando o país mais. Ela está preocupada com a volta do Senhor.
ambiente está totalmente mudado. Continuando o texto, nós vamos observar por que Paulo e Silas foram presos, por qual motivo Silas e Paulo foram encarcerados. Às vezes, os motivos que nos levam a passar por uma prisão não são aqueles que Deus nos permite. Mas como? Nós temos livre-arbítrio. As nossas escolhas nos colocam em algumas prisões. As nossas escolhas nos colocam em algumas algemas. Não é verdade? Qual é o tipo da nossa prisão? Qual é a prisão que está nos acorrentando? Qual é a prisão que está fazendo com que os meus olhos não vejam mais a glória de Deus? Qual é a prisão que eu não estou sentindo mais a graça do Pai? Estamos hoje num culto intitulado Culto da... Vou te perguntar de novo. Culto da... Vitória. Quem quer vitória aqui nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Você já é vitorioso. Nós já somos vitoriosos. Agora, Paulo, meus irmãos, na sua missão, ele é confrontado todos os dias que ele vai para o culto, todos os dias que ele vai adorar o Senhor. Ele passa e tem uma moça com o espírito de pitonisa, uma adivinhadora. E essa mulher, essa jovem, ela passa, Paulo e Silas passando, e ela começa a falar com eles. E a Bíblia vai falar, meus irmãos, que ela fala com a própria boca dela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos dos Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Versículo 18. Isto se repetia por... Talvez esse detalhe, este momento, essa situação, Paulo colocaria no seu status, Paulo colocaria na capa do seu Facebook, Paulo colocaria lá no seu Instagram, mostrando ele orando e libertando aquela moça de espíritos malignos. Mas, meus irmãos, assim como João Batista disse, que ele cresça e que eu diminua, que ele cresça e que eu diminua. Paulo já imaginava e já tinha essa palavra no seu coração: não sou eu, mas é Cristo. Não sou eu, mas é o céu. Não é a terra, mas é o céu. Não sou eu não sou nada. É tudo dele, tudo para ele, é tudo dele. Eu estou aqui, gastando a minha vida nas mãos dele. Aleluia. O Instagram ia bombar. Eu tenho convite. Meus irmãos, é momento de nós voltarmos para a palavra. É momento de fazer como Esdras. Sabe o que Esdras fez? Diabo junto. Esdras, ele levanta um ponto de madeira. E ele começa. O que Esdras faz? Ele começa a ensinar, a pregar. João Batista, falando a verdade, perdeu a sua. É momento de nós voltarmos para essa palavra. Aleluia. É momento de nos debruçarmos a essa palavra, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que Paulo diz: não vivo mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem manda na minha vida é Ele, porque agora eu estou debruçado nessa palavra. Aleluia. E agora Paulo continua, meus irmãos, e logo após essa jovem ela ser liberta, talvez Paulo não, conhecendo um pouco de Paulo, muitos conhecem muito mais de Paulo, mas eu conheço um pouco. Talvez Paulo não se submergeu, talvez Paulo não se inchou, com toda certeza. Mas logo em seguida, os
senhores daquela moça, eles olharam para Paulo e Silas e falaram para eles que eles estavam fazendo algo de errado. Como que ele fez? Não era algo de errado libertar a moça, levantaram um falso testemunho contra ele e levaram ele para a praça. Levaram os dois para a praça, presbítero. E a Bíblia vai falar que eles nem passaram por um julgamento, nem tiveram oportunidade de dar uma resposta. E a Bíblia vai falar que os romanos começaram a açoitá-los. A Bíblia fala que começam a rasgar as suas roupas e em praça pública eles começam a ser açoitados. Lembra do capítulo 9 que Ananias disse: Paulo, o Senhor tem uma obra na sua vida, mas você vai sofrer por amor no nome dele. Agora Paulo, nessa segunda viagem, começa a ser açoitado por uma quarentena. O que é uma quarentena? Já lá no Deuteronômio já tem falando que é 40 açoitadas, e aqui fala de varas, e essas 40 normalmente eles contam até 39, meus irmãos. Dizem eles que é para não perder a conta, porque é contra a regra, mas tomar quase 40 açoites nas costas, em praça pública, porque libertou alguém das mãos do diabo, libertou alguém das mãos do inimigo. É só para crente mesmo, é só para quem está firmado na rocha. E eu tenho certeza que Paulo, naquele momento, ele não pensou duas vezes. A cada chicotada nas suas costas, ele dizia: perdoa esse homem, Senhor. Mais uma chicotada, perdoa esse homem, Senhor. Mais outra chicotada, perdoa esse homem, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero as marcas do Evangelho nas minhas costas. Eu quero carregar as marcas do Evangelho de Cristo por onde eu passar. Na hora que eu chegar, eles vão olhar e vão ver a marca. Qual é a marca que eu carrego? A marca de Cristo, a marca do amor do Evangelho, a marca da missão que o Senhor me colocou nas mãos. Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? Carregue as marcas do Evangelho, carregue as marcas do Evangelho. E agora Paulo e Silas, açoitados, são direcionados para um cárcere, são lançados dentro de uma prisão. E aqui começa o culto, o segundo culto. Mas pastor, começa o segundo culto? Sim, eles faziam o culto todo dia na praça. Mas Paulo e Silas, eles não deixavam de orar. Paulo e Silas, não importava onde eles estavam orando. Aleluia. A prisão qualquer que vai fazer eu parar de orar. Não é 39 chicotadas nas costas que vai me fazer parar de orar. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, diante de toda essa situação, observando que agora eles estão presos, impossibilitados de andar, impossibilitados de sair, estão limitados, eles não podem mais fazer o que eles querem. As prisões, meus irmãos, nos limitam. As prisões nos dizem aonde nós devemos ficar. As prisões, elas não deixam você crescer espiritualmente. As prisões não deixam você crescer na sua família. As prisões não deixam você crescer, meus irmãos, na educação, no estudo. As prisões, meus irmãos, elas nos acorrentam cada dia mais, fazendo com que a gente pare e não consiga nem tão pouco adorar ao Senhor, que a gente pare estagnado e fala: agora Deus, eu não vou nem orar mais, eu não vou nem louvar mais, Senhor, eu vou sentar no último banco da igreja, eu vou sentar lá no último banco porque eu não quero que o pastor me veja, eu vou sentar lá no último banco porque assim que terminar o culto, eu vou embora rapidinho, porque eu vim aqui só para marcar presença, eu vim aqui só para mostrar que eu vim. Não, mas o Senhor diz ao meu coração nessa noite: a obra que Ele tem na sua vida, ela é muito grande. A obra de Deus ainda não acabou. A promessa que Ele te fez ainda está de pé. Pode ter vento para cá, vento para lá, pode ter prisões para todos os lados, mas a promessa de Deus ainda está de pé. Eles estão acorrentados. A Bíblia vai falar que os seus pés estão amarrados. Não sinta sobre as suas mãos. O dedo
respondiam: coloque suas mãos sobre mim. Mas estavam um acorrentado com o outro. Estavam juntos até na hora da prisão, grudados um no outro. E a Bíblia vai enfatizar, meus irmãos, que começa o culto dentro da prisão. Glória a Deus. Muito provavelmente Paulo olha para Silas e diz: é a hora de orar. É, Paulo, é a hora de louvar. Então é a hora do culto. Mas esse culto tem plateia, Paulo? Tem. O texto vai dizer que os presos escutavam. O texto vai dizer que os presos escutavam o culto. Aí começa o culto, perto da meia-noite. E eu fico conjecturando, imaginando qual foi o hino que Paulo cantou. O Espírito Santo ministrou em meu coração esse aqui, ó. Aqui, não, olha para mim aqui, ó. Da linda pátria estou bem longe. Imagine Paulo cantando isso na prisão, acorrentado. Eu tenho de Jesus saudade. Continua. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. Samba terrestres meus, plenores, mas contem e os presos escutando esse louvor. Que pátria é essa que ele está louvando? Que pátria é essa que ele está dizendo? Que glória é esse que aquele homem está dando? Que aleluia é esse que aquele homem está dando? E o culto começou a pegar fogo, e o culto começou a se acender. Já começou a ouvir barulho de língua estranha, já começou a ouvir barulho de cá, de lá. O preso da última cela começou a gritar, o homem da outra cela começou a pular. Então começaram a ouvir aquele culto dentro da prisão, e aquele culto começou a tomar uma proporção. Havia esse glória daqui, aleluia de lá, havia esse glória daqui, aleluia daqui, glória de lá. E Paulo e Silas estão lá adorando ao Senhor, dizendo: eu quero a pátria, 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 eu quero a pátria. Ora bem, Senhor Jesus, ora bem, Senhor Jesus, eu quero a pátria, eu quero a tua presença. E agora aquela sala começa a pegar fogo, e ninguém está entendendo nada, mas quem tem a presença e quem levanta altar entende o que está acontecendo. E aí de repente, perto da meia-noite, perto da meia-noite, sobreveio um tamanho terremoto. Olha o terremoto de Deus aí chegando na sua vida. Olha o terremoto de Deus chegando na sua casa e colocando tudo no lugar. O coração do seu esposo vai tremer nesse terremoto. O coração do seu filho vai tremer nesse terremoto. Aquele homem que te percebe vai tremer nesse terremoto. Porque agora a oração chegou no céu, o louvor chegou no céu, o culto da vitória. A vitória chegou naquela cena, a vitória chegou naquele cárcere, a vitória chegou para aqueles homens que estavam aprisionados. E o terremoto começou a balançar, o terremoto começou a balançar as cadeias. E a Bíblia vai falar que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Não foi só a minha, não foi na cela só de Paulo e Silas, não, foi de todos. Todos foram alcançados pela presença do culto na prisão. O culto da prisão, o culto da prisão. Houve salvação, houve libertação, houve manifestação do Espírito Santo, houve obra missionária. Porque aonde eu estou, eu tenho um culto para adorar.
terremoto chegou, aquele problema que você está passando, aquela dificuldade, aquele aprisionamento, aquela limitação, hoje o Senhor colocou por terra. Pedra sobre pedra, e agora você está livre, você está livre, você está liberto, você é uma nova criatura, porque você está em Cristo Jesus. O seu lar agora já está sendo alcançado pela presença. Você vai chegar na sua casa e você vai sentir algo diferente. Você vai chegar na sua casa e você vai olhar algo diferente. Eu profetizo nesta noite, um dia, uma noite, um mês, um ano, uma vida de vitória para você, uma vida de vitória para o seu lar, uma vida de vitória para os seus passos, e que você cresça na presença do Senhor, porque não há prisões, não há algemas, não há algemas que fiquem diante do nosso Deus, porque o Senhor é poderoso para quebrar, para desfazer todas as armas contra o teu povo. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará, nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Mas por que, pastor? Eu estou em Efésios 6, eu estou com a armadura dos céus, os dados bem inflamados e o escudo coloca por terra. Quem recebe aqui o tremor de Deus na sua vida, quem recebe aqui o socorro do céu nessa noite, receba nessa noite em nome de Jesus o socorro do Senhor